paz de Cristo, e a gente volta nesse estudo falando da queda de Jericó. A gente vai ver também o sol e a lua que param para Josué, tudo isso ligando não só ao livro do Apocalipse, aos selos do Apocalipse, etc., a queda da Babilônia no Apocalipse, como também um pouco da visão de Ezequiel. Essas histórias estão todas interligadas, então não tem nada na Bíblia que seja por acaso. Deus trabalha dessa forma, Ele vai deixando nessas histórias conceitos, nomes, palavras que se interligam entre si. É a interpretação bíblica que os judeus, o povo hebreu, já de séculos e milênios, da forma como eles fazem. Jesus, o maior dos rabis, utilizou muito isso. A gente vê sempre nas palavras de Jesus ligação com histórias, com conceitos, palavras do Antigo Testamento. E a gente vai falar um pouco sobre essa queda de Jericó no livro do Apocalipse e a história dos 5 reis amorreus que são derrotados, ali Josué e o povo de Israel, o sol e a lua parando. E aqui no capítulo 6, ligado à queda de Jericó, a gente vê o povo de Israel rodeando a cidade. Esse conceito de rodas que eu tenho falado, da visão de Ezequiel, também ligado ao Apocalipse, se ligam a carros, ao trono de Deus, Deus vindo corrigir o seu povo e o mundo também. E aqui Jericó é rodeada, são 7 sacerdotes levando 7 buzinas ou trombetas, uma espécie de, na verdade, chofar, chifres de carneiro. E no 7º dia eles iam rodear a cidade por 7 vezes. Veja todo esse conceito que liga ao Apocalipse. Veja todo esse conceito que liga ao livro do Apocalipse. Porque na verdade, são 7 igrejas do Apocalipse. E a gente vê então 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos e por aí vai. São 7, sempre 7 trazendo essa ligação com algo completo, uma intensidade inclusive. Mostra um julgamento severo da igreja, do mundo. E nos dias ali de Jericó, sacerdotes tocarão as buzinas, buzinas como o chofar, as trombetas, e o muro da cidade cairá abaixo. No Apocalipse a gente vê a queda da Babilônia. Então, no Apocalipse, como tenho falado, os 7 selos, 7 anjos, trombetas, taças, as 7 igrejas. Então, é uma cidade, esse conceito de uma cidade. A cidade sempre está ligada em tipologia bíblica com a noiva, e tem um lado bom, um lado ruim. Deus sempre vai mostrando os dois lados, e aqui essa cidade ela dificulta a entrada do povo de Deus. Jericó estava situado dentro da terra prometida, inclusive. O povo já tinha cruzado ali o Jordão e vai se deparar com Jericó e vai ter que vencê-la. Então é algo que está ali situado, interessante, dentro da terra prometida, ali nas margens. Algo que precisa ser derrotado em nossas vidas, coisas que não são do reino de Deus. E também isso fala da igreja em si, coisas de religião, coisas do mundo, reinos desse mundo que entram também para a religião. E os reis e sacerdotes de Cristo participam deste processo. E é isso que a gente vê no livro do Apocalipse. Claro, se assim estivermos com Cristo, reinando com Ele, não dentro de religião, mas reinando no trono dele, da forma que realmente Ele quer, buscando essa correção primeiro em nossas vidas. Então o sol e a lua param para Josué, aqui já no capítulo 10, a gente vê os 5 reis amorreus são derrotados. Interessante, se Jericó, a cidade da lua, ali nos capítulos anteriores, a gente vai ver agora no capítulo 10, os 5 reis sendo derrotados ali por Josué e Israel, e o sol e a lua param para Josué. O cumprimento, inclusive, da visão de José, do sonho de José, ali no capítulo 37 de Gênesis. Josué lembrando da tribo de Efraim, vindo ali da genealogia de José diretamente. Efraim, um dos filhos de José, que nasce ali no Egito. Então, no capítulo 10 de Josué, verso 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol detém-se em Gibeon,
e tu, lua, no vale de Ajalon. A gente vai pular aqui para mostrar aqui na Bíblia alguns detalhes importantes dessas histórias do livro de Josué e fazer esse paralelo com o Apocalipse e um pouco também, simplesmente, a visão de Ezequiel. Então, Jericó. A história da queda de Jericó e também a história dos 5 reis amorreus, onde o sol e a lua param para Josué. Jericó é a cidade da lua. Veja só aqui no hebraico a palavra lua ou mês. Na verdade, o calendário bíblico de Israel era baseado na lua. Então, o mês era os 4 ciclos da lua. E a gente vê a palavra Jericó. A gente vê a mesma palavra, só existe aqui a letra Vav no final, que faz Jericó. Uma das traduções que pode se dar é a cidade da lua. Muitas vezes se coloca mês, alguma coisa relacionada a mês, mas a palavra mês e lua são a mesma no hebraico. Então veja só, Deus não deixa as coisas por acaso. Essa lua que estava ali na entrada da terra prometida, essa cidade de Jericó, essa grandeza, como uma lua ali brilhando coisas que não eram do reino, ela precisava ali escurecer, deixar de brilhar. Jericó, essa queda de Jericó vai mostrar isso. E outra coisa interessante, que eu tive uma experiência bastante grande nesses textos bíblicos, porque quando eu estava estudando, a primeira vez inclusive que eu li no hebraico, capítulo 10 de Josué, essa história dos 5 reis, do sol e da lua parando, sempre me intrigava aquela história. Eu estava lendo, na verdade, o livro de Josué completo e algo desde o início ali me chamou a atenção. Veja só, a palavra sol é Shemesh, ali no capítulo 10 de Josué, por exemplo, e o sol, se adiciona aqui uma letra no início, Hashemesh, o sol, e a gente vê essa ligação com a palavra 5. É muito comum na poesia bíblica, os judeus ligam muito isso. Essa poesia bíblica e a ligação entre as palavras são usadas pelo povo judeu hebreu já de muito tempo e ligam realmente conceitos. Veja só, a palavra 5, Hamesh, na verdade é uma palavra muito similar, o final aqui a gente vê basicamente igual, as 2 últimas letras, e como é usado esses 5 ali, pelo menos por uma vez ali no capítulo 10, Hameshet, os 5 ali estão no plural. Então é uma palavra que soa, a grafia e o som da palavra é muito similar ao sol. Então o que eu entendo de tudo isso? Claro, você pode achar ser uma coincidência ou não. Lembro que os judeus fazem isso já de muito tempo. Então o que a gente vê? Toda essa ligação com sol, lua, Jericó, a lua, aqui os reis. O que eu entendo? Na verdade, os reis estão uma ligação realmente com algo grandioso, que estavam ali esses 5 reis em cidades ali na entrada da Terra Prometida. A gente vê no livro do Apocalipse astros celestiais ali não dando a sua luz, mas no capítulo 12 a gente vê aquela mulher ali revestida, do sol, e todo esse tema fala o que eu tenho falado muito do céu e da terra, desde ali as palavras de Jesus em Mateus 24, sol e a terra sempre ligado a uma geração, aquela geração dos fariseus. A parte negativa do céu, esses astros celestiais que falam em governo ali desde Gênesis 1, governando sobre tudo. O sol, a lua, as estrelas governando sobre a noite, sobre o dia. Falam de governo realmente, da igreja governando este mundo, nós como indivíduos governando tudo que é de ruim ou bom em nossas vidas. E, na verdade, tudo isso, quando é para o mal, quando não está realmente dentro dos planos de Deus, tudo isso tem que ser derrubado em nossas vidas e na vida da igreja. Então é isso que a gente vê, como eu entendo realmente dos 5 reis. Há realmente uma ligação paralela que eu percebi já no início. Foi até uma experiência muito grande, porque eu não sabia onde está a lua. E eu sabia, tem algum lugar aqui que tem alguma coisa ligada à lua. Mal sabia eu, naquele momento, mal tinha percebido que a cidade de Jericó é justamente a cidade da lua. No capítulo 10 de Josué vai dizer que aquelas cidades ali, as cidades seguintes, ali, já a partir do capítulo 10, por exemplo, as cidades ali que seriam destruídas, vai se falar como foi destruída Jericó. Então, sempre essa ligação do sol e da lua,
É bastante interessante como Deus vai deixando esses detalhes na palavra de Deus. A queda de Jericó e os 5 reis, essas histórias estão ligadas a temas, ou ligados à história do Apocalipse. Por quê? A gente vê ali na queda de Jericó. Jericó a gente vê a prostituta Raabe, que saiu da cidade. Veja só, no Apocalipse a gente vê a prostituta meretriz do Apocalipse também, que está ligada à Babilônia. 7 voltas na cidade de Jericó, 7 sacerdotes, 7 trombetas, etc. No Apocalipse, como tenho falado, selos, trombetas, taças, tudo 7. O grande muro da cidade de Jericó que caiu, a grande Babilônia que cai no Apocalipse, Jericó, a cidade da lua, tem essa ligação com a lua e o sol no capítulo 10, os 5 reis, e esse sol, lua e estrelas no Apocalipse, que a gente vê o dia de Deus, o dia de Jesus, o dia do Senhor, aquele dia de escuridão, um dia de correção, onde a lua, onde o céu do crente, onde o sol não brilha. Por quê? Porque todo o poderio do crente, o poderio da religião vai ser apagado primeiro para que Jesus seja revelado e brilhe em nossas vidas. Então, tudo isso ligado à entrada da Terra Prometida, que é o reino de Deus em termos de Novo Testamento e Apocalipse.